Residência permanente garantida após os seus estudos aqui no Canadá. Sim, meus amigos, já falei bastante para vocês aí que college não garante imigração, mas mudou. O governo de Quebec aqui nos surpreendeu, voltou atrás aí de uma decisão antiga do programa de experiência quebecois. Eu sou o Matt Gazola e você está no canal mais claro e direto do YouTube quando o assunto é Canadá. Falando aqui da minha cidade, a cidade de Montreal, para falar sobre essa mudança aí que o governo da província de Quebec fez no PEQ, o Programa de Experiência Quebecois. Antes, vamos falar o que é o PEQ para você aí relembrar, né, ou entender que programa é esse. Aqui na província tem um programa de imigração que era baseado no seu estudo e tempo de trabalho pós esse estudo, né? E isso desde que nasceu esse programa de experiência quebecois, ele já sofreu algumas alterações. Então eu me lembro, por exemplo, quando eu morava lá em Toronto, onde eu estava, né, estudando em college a busca da minha imigração, e eu lembro que o pessoal comentava, pô, Quebec que é o negócio, cara, você estuda lá e você imigra diretamente, lá é mais fácil. Só que isso mudou, né? Depois o governo começou a exigir um tempo de trabalho aqui na província. Inclusive, dentro desse PEQ, também os cônjuges de estudantes aqui de college privado na época, né? Ou de college público agora, por exemplo, eles tinham que apenas completar um ano de trabalho numa determinada função, apresentar francês intermediário e imigravam. Isso mudou para 2 anos. Então a imigração aqui no Quebec passou a ficar um pouco mais complicada, digamos assim. Só que agora, há pouquíssimo tempo, e eu trouxe aqui, como sempre vocês já me conhecem, todas as anotações, o governo de Quebec voltou atrás. Ele falou, galera, seguinte, estamos realmente precisando de trabalhadores, porém trabalhadores que falem francês. Isso é importante. Galera que quer vir para cá, para a província de Quebec, mesmo sendo na cidade de Montreal, que vocês sabem é uma cidade bilíngue, você se vira, eu moro aqui, né? Eu moro bem aqui na quadra do lado, aqui no centro da cidade, então você consegue se virar em inglês, mas mesmo assim o governo quer pessoas que falem francês. Então o que o governo fez? Ele voltou atrás de uma mudança aí da exigência de trabalho pós-formação em determinados níveis educacionais. Então o governo falou o seguinte, galera que quer imigrar aqui para nossa província, desde que vocês estejam interessados em estudar em francês, nós vamos facilitar o seu processo. É o seguinte, meu amigo, se ao final da sua formação, nesses níveis que já eu vou falar, ao final da sua formação você apresentar intermediário de francês na escrita, ok? Na proficiência escrita do idioma, você vai migrar para cá, para a nossa província. Então, meu amigo, é sim, literalmente estudou, emigrou. Mas vamos lá, atenção, né, sobre esses requisitos, porque às vezes a pessoa escuta isso e acha que qualquer coisa que ela estudar aqui vai funcionar. Não, tem que ser certos níveis educacionais. Eu vou repetir, estes níveis têm que ser em francês. Vamos lá, se você estudar, começando do maior para o mais baixo, ok? Se você estudar doutorado, mestrado ou bacharelado, bom, obviamente, você terminou os seus cursos em francês, você pode fazer o seu teste de francês na escrita e você vai imigrar para cá. Mas aí para a galera que quer gastar menos ou que não quer passar tanto tempo estudando, sabe que um bacharelado aí são 4 anos aqui no país, né? Você quer estudar menos, então presta atenção, você pode estudar em college os seguintes níveis. O DEC, que são estudos técnicos em colleges, ou você pode estudar um curso chamado DEP, isso é nível de formação, ok? Não é a área do curso, é o nível de formação. Beleza? Como a gente tem técnico, tecnólogo no Brasil, aqui eles têm esses níveis de formação. Então você pode estudar um DEP, que é o estudo, né, profissionalizante em colleges aqui no país, desde que o seu DEP, desde que esse curso tenha 1.800 horas. Isso a gente está falando aí de um college de 2 anos, meu amigo. Você sabe que na imigração aí federal, por exemplo, você tem 2 anos de college mais a experiência de trabalho para daí você ter uma pontuação para uma imigração. Aqui no Quebec agora não. Estudou o DEP de 1.800 horas no mínimo, você sai do seu college, apresenta nível 5 no francês, de 0 a 10, 5 no francês na escrita, e você pode aplicar para sua residência permanente. Aí você vai me dizer o seguinte, Matt, eu já vi aí influencers fazendo propaganda de cursos DEP que tem menos de 1.800 horas. Dá para fazer ou é desperdício? O governo falou que se você fizer um DEP, ensino profissionalizante em college novamente, e
emendar, ou seja, se seu curso tiver menos de 1.800 horas, ao final desse teu DEP você fizer uma especialização, que é o curso chamado ASP, né? Então, que é a especialização profissionalizante aqui no país, aqui na província, tá? Não é no país, desculpa, é na província de Quebec. Então, se você emendar esses dois cursos, DEP com menos de 1.800 horas, mais a especialização, e ao todo der 1.800 horas no mínimo, você também pode aplicar para este programa, novamente, desde que tenha nível 5 no francês, a nível de escrita. Então, meus amigos, está mais fácil do que nunca, eu falo para vocês. A sua possibilidade de vir para cá pode estar muito próxima de virar uma realidade. Só que você tem que investir no francês e tem algumas maneiras de você investir nisso gastando pouco, que eu vou te falar agora. Mas se bem que você tem que entender que mudar para o Canadá e traçar a sua estratégia, e ainda não é de imigração, tá bom? Tem muita gente que já acha que tem que falar com o consultor regulamentar de imigração para saber que... Não, são muitos os casos aqui. Primeiro você tem que entender o seu perfil e saber quais possibilidades você tem aqui dentro do país, para depois você pensar na sua estratégia de imigração. É para isso que eu ofereço um serviço exclusivo de direcionamento, ou seja, uma chamada comigo, Matt Gazola, pessoalmente, né? Claro que por ligação de vídeo, a não ser que você esteja morando aqui na cidade de Montreal, como eu já atendi muita gente pessoalmente aqui mesmo. Então você pode entrar no meu site, www.mattgazola.com, e a gente vai bater um papo. Você vai lá, fecha o serviço da chamada e a gente conversa sobre o seu perfil e as possibilidades. Então vamos lá. Se você quer focar no francês, e eu falo muito para brasileiro aqui, tá? Que não tem nem inglês e nem francês, é mais fácil você aprender o francês, porque ele é mais parecido com o português, vem do mesmo idioma base. Então, vocabulário, você já tem metade aí do vocabulário de francês, mesmo que você nunca tenha estudado francês. Então tem algumas maneiras de você estudar francês. Obviamente, cursinho no Brasil, como muita gente fez inglês aí por ano, só que daí chega aqui e não consegue se comunicar, não é mesmo? Ou você pode vir para cá estudar presencialmente, então isso é a melhor estratégia que você pode utilizar. Você pode vir aqui para a cidade de Montreal, por exemplo, ou para Quebec City, e você estuda francês presencialmente. Então você sabe que com visto de turismo, você pode estudar francês por até 6 meses. Então você estuda o seu francês para atingir o nível para ser aceito no college, e aí começa o seu college em francês, nesses níveis de formação, e no final você vai fazer a sua imigração. Lembrando que a província de Quebec já havia anunciado uma grande alteração aí no processo também, que é o quê? Se você fizer o seu college em áreas em demanda da província, e tem vídeo meu no canal sobre isso, tá? Assiste aí. Fora da região metropolitana de Montreal, você vai pagar o valor de um estudante canadense, mesmo que você ainda não seja residente permanente. Então a gente está falando aí de você investir num curso presencial de francês, que vai ser muito menos que investir num college diretamente, e depois disso você vai para um college pagando o preço de um canadense, que é uns $3.000 por ano. Então essa é uma excelente estratégia. Ou, se você não quer vir fazer o seu curso presencial aqui com visto de turismo, você pode fazer o seguinte: estudar francês de maneira online em escola canadense aí no Brasil. Então, se você está no Brasil, no conforto da sua casa, você fecha o curso online de francês, que o valor é menos da metade do valor de estudar presencialmente, e você vai aprender o seu francês para depois ser aceito num college nestes níveis de formação e você aplicar para sua residência permanente aqui na província de Quebec. Você sabe que depois de 2 anos com a residência permanente, dependendo do tempo que você morar aqui, né, pode ser 2 ou 3 anos, você tem a sua cidadania canadense. Para cônjuges de trabalhadores, de estudantes de colégio público, por exemplo, que tem o visto aberto de trabalho, tudo o que você precisa é trabalhar 2 anos aqui na província, ok? Tier 0, 1, 2 ou 3. Então, se você trabalhar 2 anos, você também pode aplicar diretamente para a sua residência permanente, beleza? A gente se vê na próxima, se cuide e um abraço.